A gente voltou. Agora eu vou chamar todo mundo lá. Estou gravando. Mandei o link errado aqui. Aqui rapidão. É só um minutinho e eu vou colocar todos aqui de novo. São os investimentos que vão ser feitos mais pra frente, viu, gente? Pra gente poder fazer essa nossa transmissão. O pessoal que tá reconectando, tá entrando, tá me ouvindo, tá ouvindo bem, o som de fundo tá legal. Eu aceitando todos aqui. Aí, galeria. Voltando aos poucos. Voltando aqui. É o retorno. Opa, quase que eu coloquei o... Voltei. Vou fazer aqui o full screen. Aí, pessoal tá entrando também. Voltamos aí, Zé. Voltei também, tô aqui. Já estamos ao vivo. Estamos todo mundo nos vendo. Opa. Tira o dedo do nariz, tô brincando. Meu som tá só a voz? Tá ouvindo Não. o fundo aqui? Tá tranquilo, dá pra ouvir. Tem um fundo de uma máquina cortando grama. Não pegou não, né? Levemente, lá no fundo. Nossa. Tá de boa. O que tem no seu fone é um ruído assim, bem sutil, assim, mas não atrapalha tanto não. Tá bom. É só esperar o pessoal retornar aqui pra chegar pelo menos no número de pessoas que estavam antes. Pouco eu vou vendo. Uhum. Eu acho que é do equipamento mesmo. Aproveitar e beber água. Beber muito líquido. Eu estou na seca. Vou pegar minha água, daqui a pouco eu volto. Espera aí que eu vou pegar minha água. Tô bebendo 2 litros de água. Mas vai pegar água também? Então vou pegar. Zé, toma conta aí do povo então. É 1,5 Desenhe, litro, Zé. cara. Sigam os passos do Dolinho, bebam muito líquido. Senhora, e essas pernas, hein? Meu Deus! São lindas. Cara, O look quarentena. o Zé deve ser a única pessoa em quarentena que tá usando calça e tênis. Porque eu tenho certeza que você, em algum momento do vídeo, vai aparecer. Entendi. Eu tô de samba canção aqui. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá top. Ô, Oriane, o Nelson falou que na live nem saiu ruído, então tá de boa. Ah, beleza. É porque, Obrigada aí. às vezes é só eu que tô ouvindo por causa do fone, que meu fone ele é um fone um pouco mais abafado, né? Então nós estamos. É. Por causa do fone Concentrar. Ó, fui pegar minha água. Porque senão a gente não concentra. No meu caso, eu estou numa sala do apartamento. Então, se eu não tiver de fone, eu não vou concentrar. Tudo vai me distrair. Uma Então, foi a coisa, maneira que eu consegui para concentrar, para estudar melhor e escutar melhor, né? e é uma coisa, acho que o Zé vai concordar comigo, a gente até comentou isso na última live. Agora ele não tá fazendo, mas você costuma desenhar com música, né, Zé? Ah, é mesmo? Tá sem Vamos música. desenhar com música. Não, a gente tem música, a gente tá com um fundinho nosso lá no Instagram, o pessoal da live tá ouvindo. Ah, Até nós é que estamos sem. A gente até tava ouvindo música antes de começar, mas que eu achei que ela ia aparecer com um ruído bem grande aí no áudio. Tá uma musiquinha de fundo. Musiquinha de fundo tá aparecendo lá. Não tá tão alta, não pra não atrapalhar a nossa conversa, mas dá pra ouvir. Eu não consigo ouvir a música que você coloca no fundo. É porque ela tá pra transmissão, né? Pra gente ela não vai, porque ela tá no meu computador. Eu tô transmitindo áudio do computador pra transmissão. Entendi. Se vocês estiverem ouvindo da live,
que não recomendo, porque senão vai ficar parecendo o sanduíche ishi. Vai. Tem um delay, né? Vocês vão perceber que ela tá Delay saindo. O Nelson comentou aqui que dependendo da música derruba a live, né? Ou seja, não ouça Beatles. Ah. Não ouça É batata na hora, assim. Cai e derruba. Mesmo? Assim. Mas não é só ele não, é Gilberto Gil. Gilberto Gil? Eu não lembro agora. Tem um brasileiro também que derruba na hora. Gente. É os direitos Só autorais. ele da música mundial. Eu tinha uma dúvida, até esqueci. Ia perguntar pro Zé. Por exemplo, Esqueci. eu acho, água. eu acho que tem uma pessoa que não derruba nós na live, é esse aqui, ó. Eu acho que não derruba não, depois eu posso tentar. Bezerra da Silva é bom demais, cara. Tava falando da música porque essa questão do quando você tá trabalhando com desenho, e às vezes você tem que trabalhar o foco do desenho, de exercício de concentração e tal. Você fazia ilustração de rua, né? Ilustração, retrato na rua. Eu fiz muitos retratos assim durante a minha formação e eu até entrei na vida acadêmica do desenho por esse local, na verdade, que eu desenhava muito lá no Bosque dos Buritis, né? Era um lugar que eu ficava muito desenhando. E lá no Bosque a gente tem o Museu de Arte que funciona lá, né? Verdade. O museu, antigamente, mais ou menos na minha infância, ele tinha uma associação que chamava AMAG, que era uma associação de formação artística do Museu de Arte de Goiânia. Nessa época, que eu desenhava na rua, eu conheci um professor que dava aula lá, que o nome dele é Raul Moreira, um pernambucano. Eu nem sei mais se ele dá aula lá, eu nunca mais ouvi, assim. Tem muitos anos que eu não o vejo. Não tô lembrado. Ele dava aula se eu não me engano, na UFG, no curso de artes lá, e ele dava aula também em um colégio. Se eu não me engano, não sei se era o Agostiniano, ou se era um colégio relacionado com a igreja também. A igreja católica. Sim. E ele me convidou, assim, para fazer algumas aulas e tal. Foi a primeira experiência que eu tive com aula de desenho, né? E ele também era retratista, então ele desenhava figura humana também. E durante uma época ele precisou voltar para Pernambuco. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Aí ele me ofereceu a oportunidade de o substituir lá no museu, né? Dar algumas aulas no lugar dele enquanto ele tirava uma licença. E foi ali que eu evoluí muito no desenho, porque era um lugar que era muito, muito barato você fazer as aulas. No meu caso, eu nem pagava nada, assim. E tinha uma relação muito grande com pessoas que estavam no período de formação para a universidade. Então, quem queria entrar no curso de artes, quem queria entrar na arquitetura, que são cursos que dependem de prova de aptidão, né? Prova prática. E nessa época, eu comecei a conviver com algumas pessoas que estudavam design. E foi daí que eu escolhi a área de formação que eu atuo hoje em dia, né? Então, o que eu queria fazer na minha vida? Que é a grande utopia que a gente tem, né? Enquanto desenhista, e eu tenho certeza que o Renato compartilha isso comigo, é que a gente quer fazer um desenho que fique, um trabalho que fique desenhando a vida inteira. Exatamente. E a gente tem essa sensação que o curso de design vai oferecer isso, né? Por mais que a gente desenhe muito, em um determinado momento ou outro a gente costuma passar pelos intempéries da profissão, né? Igual a gente tá passando agora, né? Trabalhando de casa e tudo mais. Né? E aí que você vai aperfeiçoando o trabalho, aperfeiçoando o desenho. Então, a técnica que eu possuía antes de entrar na universidade, ela ficou muito mais evoluída quando eu comecei a conviver com outros ilustradores, né? Com outros desenhistas, que era algo que eu não tive tanta oportunidade assim, ao longo da minha vida. Então, conviver com os meninos no estúdio é muito benéfico para todos nós, porque você começa a compartilhar técnicas, né? Então, por exemplo, eu não era uma pessoa que fazia desenhos coloridos. Hoje em dia eu pinto aquarela, trabalho com lápis de cor, tudo mais. Trabalho com nanquim, estou estudando o processo de Ashura, né? Com uma influência muito grande do meu amigo Renato. Então, o que eu recomendo para todo mundo é que se você tem uma
uma vontade de trabalhar com desenho, que você busque locais, né, onde você pode conviver com outros artistas, com outros ilustradores, né? Porque o processo de aprendizado, ele é muito prático e muito compartilhado. Então, você aprende muitas coisas vendo outras pessoas desenharem também, né? Você aprende muitas técnicas vendo uma pessoa desenhar aquilo de forma diferente, né? Porque o artista, na verdade, ele tem visões diferentes, né? Forma de ver o mundo de uma maneira particular, né? E daí que você aprende, né? Como que eu posso representar de uma maneira diferente. É legal, porque é uma coisa até que a casa oferece, né? Tipo assim, a gente está tentando novos formatos, novos espaços para isso, que a gente consiga ter esse contato, né, do artista com o público que quer se aproximar. A gente teve um evento que foi o Desenhódromo. O Desenhódromo ele não foi uma criação minha, ele foi um evento criado por dois amigos meus, há bastante tempo atrás, se eu não me engano, 2004, não lembro. Que era justamente isso, eram pessoas envolvidas com desenho, atuando naquele momento, compartilhando através de oficinas, experiências. E a gente teve um evento, a chuva atrapalhou um pouquinho na época, mas a gente quer retomar a ele, né? Foi muito legal, assim, muita gente depois foi seguindo a gente, interagindo conosco depois desse evento, né? Foi legal por causa disso. Forçar também que assim que a gente puder voltar, a gente está com vários cursos gatilhados aí, também até mesmo aproveitando a plataforma do digital, mas o presencial principalmente, né, com uns cursos práticos de serigrafia, de desenho, né, acho que vamos ficar ligado às nossas redes aí para a gente poder divulgar isso tudo, né. Fortalecer. Engraçado, a hora que você começa a mexer no olho é que você dá vida pro desenho, né. Muitas pessoas costumam falar assim do meu trabalho em particular, que tem uma expressão muito, muito forte assim, no olhar do desenho. Porque eu diria que é a parte que eu mais gosto de fazer do desenho. Então é a parte que eu tento dar mais expressividade. Então eu tento evitar muito as poses tradicionais de desenho. Seria assim a pessoa, tá bom. pessoa de frente, sabe? Eu tento evitar isso. Eu gosto que o desenho tenha uma sensação de movimentação, sabe? Que o espectador, ele olhe e tenha uma sensação que aquela pessoa vai mexer, sabe? Que ela vai mudar de posição e tudo mais. Então, quando você começa a jogar essas linhas de expressão, né? Ou seja, uma pessoa olhando mais para a diagonal, ou ela acompanhando de uma maneira diferente o olhar, ela vai convidando, assim, visualmente, que você tente entender que posição que aquela pessoa estava, né? O que ela estava fazendo, o que ela estava olhando e tudo mais. É o famoso storytelling, né? Contar exatamente. a história através do desenho. Você garante um engajamento do leitor muito maior com o seu desenho se você contar uma história, né? É bem legal você falar isso. A gente está com uma disciplina no curso, que é a integradora, que a integradora ela vai dando uma série de conteúdos teóricos na questão de movimentos, e a gente trabalha muito com kit, depois com agora me fugiu os outros termos, mas a gente vai falar de minimalismo, por exemplo, a diferença do kit para o minimalismo, né? A gente tem ali uma diferença gritante em termos visuais e estéticos, e o trabalho que vai ser lançado, dando spoiler para se tiver aluno aqui acompanhando a aula, é um trabalho justamente onde eles vão escolher objetos que eles têm afetividade, eles têm um afeto àquele objeto, mas vão falar através dos movimentos que foram passados, o porquê que aquilo em forma do design é daquele jeito, porquê que ele se sente afetivo em termo histórico, né, de conceito e cultural. Às vezes eu gosto muito desse livro, mas eu nunca li esse livro, mas é porque ele me lembra uma época passada, ele me tem uma textura diferente, ele tem um cheiro que me leva a algum lugar, ele fazer essa relação do objeto. Não só do objeto, mas também como um espaço de ambiente. É uma coisa que a gente está trabalhando no semestre, no curso de design, que é a relação do ambiente também, né? Dentro do design. Mas o objeto está compondo o ambiente, então vai ser interessante por causa disso. E a gente vai precisar com que ele faça isso de uma forma visual, no storytelling mesmo, como se fosse um storyboard.
Ele vai mostrar pra gente, contar qual que é essa história do objeto que ele quer passar, né? Fazendo essas referências. Eu engatei isso aqui porque uma aluna perguntou, como é que é o trabalho? Não passei ainda, vai passar a segunda. A gente tem um feriado terça-feira que vem, dia 21. Ah, é? É. Tá em casa, o outro nem lembra que tem feriado. É porque a gente tá vivendo quase com um feriado de 40 dias prolongado com muito desespero. Mas é porque eu falo assim, talvez a gente possa engatar aí, nessa terça-feira, a gente já marcar uma próxima live, né? Assim, É legal. né? No feriado, Seria bem bacana, eu acho. Porque como eu não vou dar aula, a gente pode fazer. Nesse meio termo a gente arruma um tripézinho pra Eliana, porque a gente tá caindo no celular. Não é o tripé, é o celular. É o, é o pobrezinho, o dinossauro aqui que tá querendo parar de transmitir, vai esquentando. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou trazer aqui pra tela o desenho que a gente divulgou ali, né, do Zé, que é sua avó, né, Zé? É, minha avó. Olha só. Vou mostrando um resultado, dando spoiler da expressão, né? Só pra exemplificar. O que eu acho legal, que mesmo eu tô vendo a transmissão na TV, né? Que eu preciso ligar duas telas para poder fazer uma transmissão correta. E aí, quando eu enxergo a tela grande, é uma coisa. Quando eu tô vendo a miniatura ali embaixo, eu consigo enxergar melhor o desenho, né? No distanciamento. Exatamente. Interessante isso, essa gosta da expressão. O desenho realista, né? Que é esse tipo de desenho que eu trabalho. E no caso da minha avó, é interessante dizer porque que eu não terminei aquele desenho. Porque eu não deixei. É um fotorrealismo, né? Então, se você olhar, eu ainda avanço mais nos detalhes do que eu estou fazendo aqui. Então, naquele caso, eu ainda chego naquela ideia de desenhar os poros da pele, desenhar as imperfeições de rugas, essas coisas assim, né? Aqui é perfeitamente possível, mas vai demandar um tempo muito maior, né? Então, o que acontece com aquele desenho? E todos os desenhos realistas, fotorrealistas, eles não são desenhos para ser visualizados próximos. Você precisa manter uma leve distância do desenho. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo enquanto desenhista? A gente está enganando o espectador, a gente está numa mídia reta, dando uma sensação que aquilo é um desenho 3D, né? Sim. É um desenho volumétrico. Então, quando a gente afasta um pouco da imagem e olha ela a uma certa distância, aquela sensação que o desenho, na verdade, não é um desenho, é uma fotografia, ela começa a aparecer, né? Ela começa a ficar mais potente, essa percepção. E por que eu não terminei aquele desenho ainda? Porque geralmente eu continuo o desenho quando a minha avó tá com um pouco de paciência de ficar sentada e ficar esperando eu desenhar, né? E aí, pra quem conhece a minha avó de perto, ela é uma índia de 86 anos que sobe no telhado de casa até hoje, sobe em árvore. Vou respeitar mais ainda. Então, deixar ela estática em algum lugar, assim, é algo muito difícil de fazer. Zé, posso fazer um pedido? Pode. Diga aí. Eu gostaria de ver você desenhando essa parte os lábios inferiores aí, que seria entre o queixo. Ah, tá. Seria essa parte bem do essa, queixo ela aqui. curva, porque é eu esqueci o nome quer dizer, eu não sei o nome. Né, do que ele põe nos lábios para poder fazer estender os lábios, né? E vira um côncavo. Eu queria ver como que você trabalha aí nessa parte côncava aí. Tá, eu vou mostrar novamente, pedir para a Ariel aqui, para ela mostrar para vocês a base que eu estou utilizando para desenhar. Então ele é plano. É um disco labial, né? É um disco labial. É de madeira? A gente chama isso na aldeia de bocal. Bocal. O que acontece? Bocal. Geralmente, esse é um processo do bocal, é um processo xamânico. Então, ele é para dar uma sensação próxima de um animal. Né? Então, é para dar aquela sensação principal da boca de jacaré, por exemplo. Então, por isso que ele é tão projetado para frente, por isso que ele é feito no lábio, assim, em alguns momentos.
tem algumas etnias que fazem isso no nariz também. Então ele é uma madeira. Então ele é uma madeirinha retinha aqui, ó, que é colocada no lábio. Então a ideia volumétrica para essa sensação de curva, ela vai acontecer nesse ponto luminoso aqui, ó. Enquanto essa superfície ela é reta. Então a ideia de curva ela vai acontecer aqui. Então eu vou até fazer um pedaço para mostrar para vocês. Então o que eu faria aqui? Eu destacaria primeiro os pontos de iluminação. É um botoque, o nome tipo assim, técnico. Botoque ou batoque. Então o que vai acontecer aqui no desenho? Eu estou trabalhando algo que eu até vi numa das aulas lá da PUC, do Rafael. Estou trabalhando uma superfície cilíndrica, que é o que acontece com o lábio dele aqui no nosso desenho. Então eu tenho que dar a sensação nas curvas que eu tenho uma parte que começa mais escura, bem aqui, ó, eu tenho um foco da iluminação, né? Que vai projetar nessa parte, então aqui é claro, e aqui eu tenho novamente um ponto mais escuro. E é o que eu vou fazer aqui. Então quando eu chego nas extremidades da boca, elas têm que ficar um pouco mais escuras. E quando eu chego na curva, onde eu tenho a incidência maior da iluminação, da luz solar, na verdade, é onde eu vou ter aquela maior pressão ali, ó, do ponto de iluminação. E isso vai trazendo a minha ideia da curva, né? Mostrando aqui que eu estou trabalhando com a superfície luminosa. Que a pele, ela também dá esses reflexos. E bem aqui abaixo, ó, na imagem, eu tenho um filete de luz aqui, ó. O que esse filete vai fazer? Ele vai me dar uma ideia que eu estou separando dois planos, que é um volume da boca que fica por cima e o volume da madeira que fica por baixo. Então, como eu já coloquei a sombra nessa região, quando eu traçar aquele ponto luminoso, eu já vou conseguir dar essa sensação da curva novamente. E agora, a parte do bocal, a parte da madeira, eu vou voltar novamente para as diagonais. E como ela está por baixo do ponto luminoso, ela precisa ser mais escura, na verdade, perdão, do que aquela parte de cima. Então, mais uma vez, eu quero ocupar uma grande área, né? Vou ocupar essa grande área aqui. Esse lápis que eu estou usando, ele não é tão poroso, mas aqui eu já vou conseguir mostrar para vocês a ideia do carvão, né? Do algodão. Então, o que eu faço? Eu pego aquele chumaço de algodão, tento deixar a superfície dele mais durinha um pouco, né? E eu costumo passar ele em movimentos circulares. O que vai acontecer? Ele começa a espalhar em outras partes da superfície. Oi, Eliane. Oi. A Rabiscos Devaneios falou que tava com saudade do seu sorriso lá no Instagram. Ai, obrigada. Eu não sei quem que é, porque o nome do Instagram tá diferente. É o Rogério, lá da Escrivão. Rogério! Ah, é Obrigada, verdade, ele mudou, um né? abraço. Era outro nome. É porque ele tem o pessoal, que é o nome, que não é o nome dele, e tem esse que é só do... Não é só, é os trabalhos dele artísticos. Isso. Agora uma coisa que eu acho importante falar, agora que o Rogério entrou na live, é agradecer o trabalho dele, né? Porque o Rogério é a pessoa que me instrui sobre os papéis. Então, geralmente, eu chego lá na Escrivão e falo assim, eu quero um papel para aquarela, só que eu não tenho dinheiro para comprar um papel específico. Não, usa esse aqui que dá certo. Então, o artista depende muito disso também, né? Ele depende muito dessa ação que o Rogério faz, que é mostrar pra gente o que a gente pode usar, né? Dá para usar que papel, o que a gente pode fazer. É herança, né, dos irmãos, do senhor Dário, que abriram a Escrivão e tem uma sabedoria, um conhecimento com os papéis e passa isso para nós até hoje, apesar de hoje ter novas empresas, não é só a Canson. Então tem outras marcas aí com inovação e novos papéis que está ajudando a gente, artista, que nós temos o nosso dilema, né? Nós temos que trabalhar, ganhar um dinheiro, investir na arte, que é investir com o quê? Com os materiais. Então, igual o Zé está usando materiais que são importados.
né? Porque eu saiba, nenhum desses daí, dos lápis que está usando, não é do Brasil, né? Então, o Creatório Exatamente. então, são importados. Uhum. E os papéis também são importados. Exatamente. É interessante Esses lápis que eu reforçar, uso- né? Porque você está usando um lápis de carvão, por exemplo, que ele tem uma concentração, uma densidade diferente, igual você falou, que já desenhou com o próprio carvão de churrasco, né? O carvão do churrasco, ele é a madeira bruta queimada e não tem um processamento do pó e não tem uma densidade trabalhada. Esse lápis ele tem densidade, você mostrou pra gente, né? Diferente. Exatamente. Algo que é interessante contar assim, para vocês é a história de como eu descobri esses lápis. Eu comecei assim a acompanhar em uma determinada época no Facebook alguns artistas de fora. Uhum. E eu cheguei num artista italiano, o nome dele é Emanuele Dascanio. Uhum. E aí eu pensei assim, queria muito saber o que é isso que esse cara usa, porque eu nunca vi esse negócio aqui. E era preto demais o material que ele usava. Assim, dava uma sensação de brilho e profundidade muito gigante. Assim. E aí o que eu fiz? Aqui na nossa cidade, no Brasil, até aqui em Goiânia mesmo, tem muitos artistas que a gente admira e tudo mais. E você tenta conversar com aquele cara, ele não te dá nem um mínimo de atenção, né? Nem conversa com você, nem nada. E aí eu tinha na minha cabeça essa mesma sensação, né? Pensar, mandar uma mensagem para ele aqui, mas já mandei sem esperança de resposta, né? Uhum. E aí, quando foi assim, uns 2 dias depois, ele me respondeu. Olha. E tinha achado massa que eu era brasileiro e tudo mais, tinha visto os meus desenhos na internet. E aí, o que ele fez? Ele me mandou uma caixa de lápis que ele usava. Olha só. São lápis que eu tenho até hoje. Uau! É isso aí. São dessa marca aqui, ó, Lira. Lira. São lápis da Alemanha. Uhum. E aí, o que eu Olha, fiz? muito bom. Eu peguei esses lápis e mostrei eles pra Léo, lá da Papelaria Universitária. E perguntei se ela teria como descobrir como que eu conseguia esses lápis, porque lápis acaba, né? Você precisa de reposição. E aí, o que a Léo fez? Ela conseguiu comprar os lápis, então ela vende eles hoje em dia. Bem, quem Legal. não sabe, nós estamos falando da Leonair, que é da Papelaria Universitária, que também dá o help aí para nós, artistas, estudantes. Temos outras papelarias também que nos auxiliam. No caso da Léo, ela está fazendo a entrega através da ajuda do aplicativo do Uber. Quem quiser comprar os materiais é dessa forma. Outras papelarias estão fazendo entrega também, eu não sei como é que é a forma, mas entregam. Então, ninguém está abandonado, nem os professores e nem os estudantes para dizer, não tem como estudar. Tem como sim. Tem material aí à disposição. Goiânia está tendo um suporte maravilhoso, que eu estou tendo essa notícia em todos os aspectos, né? Não é só papelaria, mas farmácia, supermercado. Outras capitais não está assim, as pessoas estão correndo esse risco de ter que sair para o supermercado, para a farmácia. Então, Goiânia está de parabéns, está todo mundo fazendo bonitinho o isolamento virtual. E estudando, trabalhando e estudando em casa. Acho que travou. Eu gosto muito de falar dessas relações dos materiais, porque quando eu iniciei no desenho era muito difícil conseguir essas coisas. Hoje a gente já tem uma facilidade muito maior, mas quando eu tinha assim, uns 12, 13 anos, primeiro que a gente não tinha rede social com esse embalo que existe hoje, né? Então, assim, para que o pessoal saiba, eu tenho 29 anos, né? Então, comecei a desenhar há muito tempo para trás. Assim. Então, quando você achava algum material, a gente era muito refém dos Faber-Castell, sabe? São esses lápis mais comuns. E que em alguns momentos isso condiciona também a experiência que você tem com o desenho, sabe? Às vezes uma cor que você só acha numa marca, às vezes uma densidade de lápis, isso também faz diferença no desenho. E o papel, né? O papel também faz uma diferença muito grande. Não que hoje em dia eu utilize diria, as Ferraris dos papéis e dos materiais, né? Porque isso também não é uma coisa muito fácil de fazer. Então, eu tento, dentro das minhas possibilidades, encontrar o custo-benefício. Então, descobrir o que é um material mais em conta
e que eu consiga praticar, que eu consiga ter uma experiência, que eu consiga experimentar uma técnica e tudo mais, né? Então, hoje em dia, tem essa maior facilidade. Você consegue, dentro das orientações, né? A pessoa te fala, não, usa tal coisa, acho que funciona. Usa X de material. Por exemplo, o cotonete e o algodão que eu mostrei para vocês, se você for olhar um artista italiano, ele não vai estar usando um cotonete e um algodão, né? Então, é o seu jeitinho brasileiro de improvisar material, né? Isso também é importante. Não existe um material certo nem um material errado. Você pode experimentar e aquilo que você se adapta passa a ser um material interessante. Na minha época de universidade mesmo, eu desenhei muito em papelão cinza, que eram materiais que os alunos da arquitetura jogavam fora, né? Então eu pegava e desenhava naquilo, papel craft. A sobra da maquete, né? Que eu fiz. Sobra de maquete, tudo mais. Eu acho interessante reforçar um pouco dessa fala sua, Zé, que é uma coisa que a gente, estamos chegando nos nossos últimos 10 minutos. Avisou. Tá? A gente vai permanecer somente mais esses 10 minutos, pra gente não ficar com uma live muito grande, até mesmo porque a gente vai postar esse vídeo depois. Eu queria reforçar isso, essa questão do aluno identificar o desenho como errado, né? É uma visão que eu vou dar minha pessoal, mas é uma coisa que eu tenho em conjunto, dando aula junto com o Rafael, com o Tai, com a Filomena, né? Então, ou seja, eu estou dando aula para mim, no meu entendimento, com as pessoas que eu tive o máximo do contato com o desenho, né? Principalmente o Tai. E eles têm o mesmo pensamento, que é, dentro de um processo de aprendizado, dentro de uma prática de desenho, enxergar aquilo como estar errado. Eu não usaria esse nome, eu usaria a questão do termo do processo. Principalmente um desenho de expressão, um desenho onde você está fazendo uma prática. A gente está com atividades recentes agora, que é o desenho de figura humana, né? O desenho de figura humana tem muito disso, a pessoa não consegue trabalhar muito a questão da proporção, mas a gente está dando práticas e técnicas onde ele precisa primeiro compreender o volume do corpo humano, o volume proporcional. A última aula que a gente deu foi justamente sobre essa questão da medida da cabeça com proporção. Mas a gente passou com que eles enxergassem através de mancha, enxergassem através de atividade de linhas com papel vegetal em cima de uma fotografia. E compreender que, na verdade, ele vai ser avaliado pelo seu progresso e prática, né? Quando a gente pede, por exemplo, que um aluno mantenha aquele desenho não utilizando a sua borracha, a gente vê que ele evoluiu. É interessante, eu acho que todo mundo que está praticando desenho, deixar o seu erro, entre aspas, visível, para ele perceber uma evolução do trabalho. Só complementando, João, é justamente por isso que, assim, o erro, ele é diretamente ligado à sua evolução. Porque se você erra, você erra, né? Entre aspas. Você erra, você está percebendo o que você precisa melhorar no seu desenho. Então, se você, por exemplo, só desenha com respaldo de referência, só estuda anatomia olhando alguma referência anatômica, você não vai aprender anatomia de fato, porque você não vai errar, você tem o respaldo da referência, entendeu? Então, o erro, ele ajuda na evolução do desenhista. E para complementar a fala, eu costumo dizer para os meus alunos que o bom desenhista, ele é aquele que aprende a conviver com o erro. O desenho é erro o tempo inteiro, sabe? É um ensinamento até para a vida, sabe? O erro faz parte. Exatamente. E o outro problema atual da geração é de não aceitar a questão de ter o tempo de aprender. As pessoas estão querendo fazer igual com o celular. Liga, abre o WhatsApp e já sai digitando. Desenhar não é assim, né? Nós temos que passar por um processo de entender o que um está falando, entender como que vai executar no papel, aceitar esses erros que vocês estão falando e depois ver que tem que continuar. Não é porque, tive uma aula, pronto, aprendi. Não, tem que continuar treinando, errando, desenhando, errando, desenhando. É um processo contínuo. E por mais que ache que os professores na faculdade estão passando conteúdo que é chato, que é maçante, mas é justamente o princípio, o início, que é o chatinho, é que vai dar a base lá na frente dessa etapa que o Renato falou. É o progresso. Sim.
É importante, porque a gente vê, porque a gente tem, como você comentou, essa questão da ansiedade, né? Existe muita ansiedade no resultado, de chegar no resultado. E é uma coisa que você, às vezes, tem que perceber que nem sempre você precisa chegar no resultado, você precisa praticar e exercitar aquela técnica, no caso, o material específico, ou o que foi proposto. Em algum momento a gente pede lá, faça um desenho utilizando a proporção do corpo humano, utilizando de manchas, e aí alguém falou assim, mas ficou tão esquisito, isso não é para ficar bem, bonito e finalizado, né? A proposta não é essa, a proposta é você perceber técnica, compreender o que você está fazendo, para depois, quando você for trabalhar, manter isso aquecido, né, na sua memória, para até vocês conseguirem enxergar, né? Uhum. E outra, ninguém posta na internet os desenhos feios, os desenhos que foram uma tragédia, né? Todo mundo só posta, né? Então, assim, aí a pessoa tá olhando agora essa live, tá vendo o desenho do Zé. Nunca que eu vou desenhar igual o Zé. Nunca que eu vou fazer um desenho tão bom igual ele, desenhando ao vivo. Gente, para chegar nesse nível, quantos desenhos o Zé fez? Quantas horas ele ficou lá no parque, né? No bosque, desenhando. Então, as pessoas têm que somar isso, né? E aceitar. Meu desenho não é tão bom quanto o do Zé. Pronto, acabou. E sem culpa. Vale ressaltar também que o desenho, ele não é uma E o Baiano corrida, desenha melhor né? que eu, pode ressaltar. O desenho, ele não é uma corrida. Você não sai do ponto A e vai passando por todos esses ensinamentos até chegar a um ponto B que você sabe desenhar e pronto, acabou. O ensino, ele é cíclico, né? Então, eventualmente, você vai ter que voltar em perspectiva, e depois você aprender perspectiva, daqui a alguns anos você tem que voltar na perspectiva de novo, e anatomia, e assim sucessivamente, porque nunca você vai estar 100% sabendo aquele assunto. Você sempre vai ter que estar voltando nele, porque à medida que a gente vai aprendendo, a gente também vai evoluindo como artista, a nossa percepção visual vai mudando. Então, se hoje eu aprendi perspectiva de um jeito, daqui uns 2 anos eu vou perceber que a minha perspectiva não estava tão boa quanto eu pensava. Então, vou ter que reestudar a perspectiva. Ótimo, perfeito, é isso aí. Exatamente. Muito bom. Eu queria agradecer a todo mundo aí que participou conosco aqui no Instagram, que interagiu conosco. O pessoal que estava lá, saiu, depois voltou, não abandonou a gente. A gente vai encerrar aqui. Vou colocar de novo aqui. Queria agradecer a todo mundo, agradecer ao Zé pelo seu esforço e parabéns pela sua escolha. Muito obrigado. Nós estamos próximos do dia 19, né, Zé? O dia 19, além de ser o aniversário da minha falecida avó Fia, lá de Minas Gerais, ela é considerada o dia do índio, né? Onde a gente rememora nossas raízes, as nossas lideranças éticas, né? E étnicas. E deixar aqui, colocar aqui como galeria para ver todo mundo, tá? Para todo mundo se despedir. Lembrando, vai lá no YouTube, se inscreve lá no canal do Estúdio Artista, que a gente está começando a ter essas ideias, produzindo esses conteúdos, vamos gerar mais coisas para colocar lá. Veja os nossos vídeos que já estão postados da série Café e Tinta, algumas outras experiências também. E qualquer dúvida, chama a gente lá no Instagram. Vou colocar lá no YouTube todos os contatos pessoais de rede de Instagram de todo mundo que participou aqui hoje, tá? Para poder manter essa nossa cabeça produtiva, né? O que para é o corpo às vezes, né? A cabeça não para, né? É isso aí. Verdade. Certinho? Só uma coisa, Zão. Perguntaram aí no Instagram sobre o lápis de papel, no caso o esfuminho. Deixando claro que o Zé, no lugar do esfuminho, usou algodão, né? E ele explicou sobre isso no começo da live, que vai estar lá no YouTube. Então, se quiser saber mais... É isso. Se quiser saber mais, passa lá no YouTube que o Zé tá falando mais sobre isso. Perfeito. Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Estúdio Artista. Valeu demais. Até a próxima. Obrigado vocês. Obrigadão. Valeu, gente. Até mais. Falou.